João capítulo 4, verso 43. João capítulo 4, verso 43 é a nossa meditação de hoje. Glória a Deus. Diz assim: e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. E chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? Disseram-lhe: ontem, às 7 horas, e a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu nele, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. E amém, Jesus. Irmãos, depois que Jesus realizou o milagre em Caná da Galileia, aquele milagre da transformação da água e do vinho num casamento, Jesus vai para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém porque era a festa da Páscoa. Tradicionalmente, para os judeus, existem 3 tradicionais festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E nesta ocasião, Jesus está indo a Jerusalém porque é a festa da Páscoa. E lá na festa da Páscoa, lá em Jerusalém, Jesus expulsou os cambistas do templo. Lá em Jerusalém também, ele teve um contato com Nicodemos. Nicodemos, um religioso, foi ter com Jesus à noite. E é interessante nós observarmos em João 2,23, que lá em Jerusalém, em plena festa dos judeus, plena festa da Páscoa, Jesus fez muitos milagres. Diz a Bíblia em João 2,23, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, Jesus operou muitos milagres. Ele saiu de Caná da Galileia, transformou água em vinho, vai para Jerusalém, e em plena Jerusalém, festa da Páscoa, ele fez muitos milagres. E à medida que as pessoas viam ele fazendo milagres, criam no seu nome. O povo estava feliz. Quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré, o operador de milagres. Depois que Jesus sai de Jerusalém, ele vai sentido Judeia. Só que para ir para a Judeia, passou por Samaria. E chegando em Samaria, ele tem um encontro com a mulher samaritana.
E é interessante esse encontro com a mulher samaritana, que Jesus restaura aquela mulher. Jesus transforma aquela mulher. Jesus salva aquela mulher. Aquela mulher tem um encontro com Jesus. Aquela mulher sai daquele encontro com Jesus, vai pela cidade de Samaria, avisa todo mundo, e toda a cidade vem ver Jesus. E a Bíblia fala que os samaritanos creram nele. E é interessante que os samaritanos creram em Jesus sem Jesus ter feito nenhum milagre. Nenhum. Mas eles creram em Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus ficou 2 dias com os samaritanos. 2 dias ele ficou com os samaritanos, instruindo os samaritanos, evangelizando aquela turma. E aí no verso 43 diz a Bíblia que depois de 2 dias Jesus então vem para a Galileia. Jesus vai para a Galileia. E é interessante perguntarmos aqui por que é que Jesus vai para a Galileia e não para Nazaré. Por que é que Jesus não vai para Nazaré e vai para a Galileia? O texto é autoexplicativo. No 44, Jesus vai dizer assim, porque João descreve o que no 44, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. E nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 4, Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. O texto ainda vai dizer que Jesus estava admirado pela incredulidade deles. E Jesus então percorria as aldeias vizinhas para falar do Evangelho do Reino. Observe que o que João está descrevendo aqui no verso 44 é que em Nazaré Jesus não fora reconhecido como o Filho de Deus. João está descrevendo aqui que lá em Nazaré, Jesus, não foi reconhecido como o Messias, o ungido, o Cristo de Deus. Por isso, Jesus então, ao invés de ir para Nazaré, está indo para a Galileia. E é interessante nós notarmos aqui o que João expressa aqui nessa fala dele, nessa descrição aqui no capítulo 44. João tenta mostrar para nós aqui que os ingratos não sabem o que é honra. Porque Jesus tinha feito muitos milagres ali em Nazaré. Só pôde fazer alguns milagres ali em Nazaré. Mesmo assim, o povo de Nazaré não reconheceram ele como o Messias prometido, como o Cristo, como o Filho de Deus. João, ao descrever que profeta não tem honra em sua própria casa, ele quer mostrar para nós que nós precisamos saber lidar com a falta de honra. Nós precisamos saber lidar com a falta de honra, com a falta de reconhecimento, nós precisamos saber lidar também com a ingratidão. É algo ruim, machuca, fere, mas nós precisamos aprender a lidar com a ingratidão e aprender a lidar também com os ingratos. João, quando escreve aqui que profeta não tem honra em sua própria casa, ele está dizendo o seguinte: não tente, nunca tente mudar o coração de um ingrato. Deixa ele lá, procura seu rumo, vai embora, e para a linha. Não tente mudar corações ingratos. Por isso, João deixa claro quando ele escreve aqui, porque Jesus mesmo testificou, nós vimos isso em Marcos, que profeta não tem honra em sua própria terra. Por isso ele não vai a Nazaré, vai para a Galileia.
E é interessante no versículo posterior, que quando Jesus chega na Galileia, os galileus, ao contrário dos nazarenos, recebem Jesus com muita alegria. Quando Jesus vem para a Galileia, meus irmãos, a euforia dos galileus é grande. O entusiasmo dos galileus é muito grande. Por que eles recebem Jesus com alegria, com euforia, com entusiasmo? Porque os galileus estavam lá na festa de Jerusalém, na festa da Páscoa, e eles viram o quanto de sinais, milagres que Jesus havia feito. Então, quando Jesus está vindo de volta para a Galileia, eles o recebem com alegria, eles recebem com entusiasmo. Esse é aquele que estava lá em Jerusalém. Ele operou muitos milagres, ele fez maravilhas. Aí o outro fala assim: eu estava lá no casamento, lá em Caná, e eu vi ele transformando água em vinho. Pois é, está na nossa terra, chegou, está no nosso meio. A euforia entre os galileus fora grande. E o texto também vai nos informar que Jesus, ele vai não só para a Galileia, mas ele volta para Caná. Caná é a vila onde ele estava no casamento e operaram o milagre da transformação da água e do vinho. E lá em Caná, ele é bem recebido, afinal de contas, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo de Deus, o operador de milagres. Então os galileus estão empolgados, os galileus estão ali entusiasmados com o que Jesus tinha feito em Jerusalém. O texto também vai informar, no verso 46, que lá naquela região tinha um homem, um oficial do rei. Observe que esse oficial do rei era alguém que estava a serviço do rei naquela região. O rei na época era o rei Herodes Antipas. E ele então, e esse homem era alguém que representava o rei naquela comarca, naquela região, naquela vila. E aquele oficial do rei não era uma pessoa qualquer, era alguém importante. Aquele oficial do rei era uma autoridade, não era uma pessoazinha qualquer, conhecidazinha, não, era um oficial do rei. Era alguém que pertencia à nobreza, que tinha todo o respeito entre o povo daquela vila. O oficial do rei era alguém que tinha acesso direto ao rei. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha audiência direta com o rei. É esse homem que está lá. E esse homem, lá na Galileia, ele observa o entusiasmo dos galileus. Irmãos, pessoas que creem em Jesus são pessoas entusiasmadas. Eu fico olhando alguns que dizem ser crentes com aquela apatia, letargia e aquela falta de empolgação. Mas por outro lado, tem aqueles que estão empolgados com Jesus, que amam a Jesus, que querem a presença de Jesus, que amam a doce presença de Jesus. Eles se empolgam com Jesus. Afinal de contas, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira, o Pai, o lavrador. Jesus é tudo que nós precisamos. Então aquele homem observa a euforia dos galileus. A notícia se espalha. Por que esse povo está tão empolgado? Algum galileu empolgado disse assim: não, é que Jesus está aí. Quem é Jesus? Jesus está aí. Jesus é aquele que salva, cura, batiza e que brevemente voltará. Jesus é aquele que era, que é e que há de ser. Jesus é aquele que é amor, que é bom pastor, que é cordeiro, que é Deus forte, que é maravilhoso. Jesus é aquele. Jesus está aqui. Alguém está empolgado com ele? O oficial do rei fica observando
a euforia dos galileus, e os galileus comentam com ele sobre os milagres que Jesus havia feito. Olha, ele foi num casamento, estava faltando vinho, ele transformou água em vinho. Depois ele foi lá para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e em plena festa da Páscoa operou muitos milagres. Olha, ele está no nosso meio, ele está entre nós. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se ele está aqui, ele pode fazer milagres também. Jesus está aqui, ele pode fazer algo para a nossa vida também. E quando aquele oficial ouviu acerca do Nazareno, do Cristo de Deus, e viu a euforia dos galileus, e o que ele tinha feito em Jerusalém, um fio de esperança brota no coração daquele homem. Por quê? Porque o texto vai dizer que esse homem, esse oficial do rei, que estava ali naquela região a serviço do rei Herodes Antipas, ele tinha um filho lá em Cafarnaum, onde ele mora. Lá o seu filho estava à beira da morte, febril, e a febre era algo mortal na época, era uma febre que levava a pessoa a óbito, levava à morte, estava à beira da morte. Era o quadro, era o contexto daquele homem. E quando ele ouviu que Jesus de Nazaré estava ali, que Jesus é aquele que curava, libertava, sarava, restaurava, ele percebeu então que uma esperança brota no seu coração. Quem sabe ele não sabia o que fazer, porque aquele menino poderia morrer. Então um fio de esperança acende no seu coração quando ele ouviu falar de Jesus. E é interessante também que quando ele ouve falar de Jesus, ele vê a possibilidade do seu filho também ser curado. Aleluia. Ele vê a possibilidade do seu filho ser curado. Uma fé nasce no coração dele. E aqui, meu irmão, tem um ponto importantíssimo. Jesus é o fundamento da nossa fé. Jesus é o fundamento da base da nossa fé. Eu gosto da expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, quando ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso. Aleluia. Eu não sei se você é empolgado com o Cristo de Deus, mas eu sou empolgado com Jesus Cristo. Ele é a base da minha fé, é a sustentação da minha fé. Eu gosto da expressão de Jó, capítulo 19, verso 25 de Jó. Ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jesus é o fundamento da nossa fé. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa suficiência é somente Jesus Cristo. A nossa resposta é somente Jesus Cristo. A salvação só está em Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Aleluia. E com essa fé imbuída no coração, gerada no coração, o texto vai dizer no verso 47 que esse homem vai a Jesus. Olha só, nasce uma fé no coração dele. Ele vê uma possibilidade de cura, uma esperança acende na sua alma. Aí ele vai a Jesus. Ele vai a Jesus. E por que vai a Jesus? Porque a fé não nos deixa estagnados. A fé não nos deixa inertes. A fé não nos paralisa, pelo contrário, a fé nos movimenta. Aquele homem imbuído de fé, ele vai a Jesus. E é interessante notarmos, meus irmãos, que a fé é fundamental para vivermos os milagres de Deus.
A fé é fundamental para vivermos os milagres de Deus. Eu vou perguntar: tem alguém aqui que quer viver milagres de Deus? E nós precisamos de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que a fé é fundamental para vivermos o milagre? Por exemplo, Mateus capítulo 15, do verso 28, Jesus chega para a mulher cananeia e diz a ela assim: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme tu creste. Amém. Teve um outro camarada que Jesus falou assim para ele: eu vou lá e vou curar seu servo. Ele disse: não quero que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 8, no verso 10, que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem, ao ponto de dizer assim: em Israel não encontrei homem algum com tamanha fé. Fé é fundamental para vivermos os milagres de Deus. Uma pessoa de fé, uma pessoa com fé, uma pessoa com a fé imbuída no coração, é uma pessoa que reconhece que só Deus pode fazer milagres, só Deus pode fazer maravilhas. Uma pessoa de fé, ela reconhece: Jesus pode fazer milagre, Deus pode fazer milagre, um milagre pode acontecer. E aquele homem vai a Jesus. Aí você pode achar assim: não, foi só a Jesus. Preste atenção, ele é um oficial do rei, ele não é uma pessoa qualquer. Ir a Jesus, ele está arriscando o seu cargo. Ir a Jesus, ele está arriscando perder sua posição na nobreza. Ir a Jesus era uma atitude muito arriscada para aquele oficial. Mas quando ele vai a Jesus, porque ele vai a Jesus, e quando ele vai a Jesus, ele está disposto a abrir mão disso tudo. Ele está disposto a abrir mão da sua posição, ele está disposto a abrir mão do seu cargo, ele está disposto a abrir mão do seu acesso para o rei, porque o que importa é Jesus curar o meu filho. Eu quero meu filho curado. Eu sei que ele pode curar o meu filho. Nesta hora não importa a posição, não importa quem eu sou, o importante agora é o poder de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos que aprender algo fundamental nessa questão do Evangelho de Jesus Cristo. Quantos querem vir a Jesus, mas não querem abrir mão de sua própria vida? Quantos querem vir para Jesus, mas não estão dispostos a abrir mão da sua vida? Olha o que diz o próprio Cristo, é quem diz sobre isso no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Ele diz assim: e dizia a todos. Aqui que ele disse? A todos. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Observe, não é imposição, é proposta. Se alguém quer vir após mim, não é imposição. Ninguém é obrigado a servir a Jesus. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a ser cristão evangélico, gosto, seja lá o nome que você queira ter. Ninguém é obrigado. Mas se alguém quer vir após mim, negue-se. Negue-se o quê? Negue-se a si mesmo.
Ninguém deu glória a Deus. Tome a cada dia a sua cruz. E siga. Ninguém, irmão, não precisa andar com Jesus. Pelo amor de Deus, você não é obrigado a andar com Jesus. Você não é obrigado a ser crente. Você não é obrigado a ir para o céu. Você não é obrigado a nada. Mas se quiser vir para Jesus, se quiser vir para Jesus, tem que abrir mão de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não, parou não. Jesus aperta o calo aqui. Ele fala assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder, ó. E qualquer que perder, por amor de mim, a sua vida, a salvará. Aí o Evangelho de Jesus, tem 3 palavras que são poderosas. O Evangelho de Jesus, cara, 3 palavras poderosíssimas. A primeira palavra é renúncia. Vir para Jesus implica em renúncia. Outra palavra do Evangelho é negar-se. Paulo diz assim em Gálatas 2:20: já estou crucificado. Não sei se você conhece alguém que diz assim: sou convertido, mas meu braço não é. Quer dizer que ele não crucificou a carne. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Morri. Mas Cristo vive em mim. Então penso como Cristo, olho como Cristo, escuto como Cristo, falo como Cristo e ajo como Cristo. Esse Evangelho de Jesus. Então esse homem vai a Jesus. E ir a Jesus implica perder coisas. Vai chegar um momento que nós vamos perder o emprego porque a gente é crente. Vai chegar um momento que as pessoas vão dizer assim: se você negar Jesus, você se mantém. Mas se você ficar com Jesus, você vai ter que perder tudo isso. A sua posição, o seu cargo, o seu dinheiro. Casas serão confiscadas por causa do nosso amor por Cristo. Se o homem vai a Jesus, se o homem ao ir a Jesus está disposto a abrir mão de tudo, mas ele vai a Jesus. Só que o texto vai dizer que ele não vai somente a Jesus, ele além de ir a Jesus, ele vai a Jesus e roga a Jesus. Esse rogo do homem não é um rogo qualquer. A palavra rogar aqui é súplica, é implorar. Imagine, ele está suplicando, ele está implorando. Não é aquelas oraçõezinhas xoxa que a gente faz de vez em quando. Vem até bocejo na oração. Ele está em agonia. Ele está suplicando. Ele está implorando ajuda divina. Ele vai a Jesus. E não vai só a Jesus, ele vai rogar a Jesus. E é interessante que esse rogar desse homem é um rogar humilde. Apesar da sua autoridade, ele poderia mandar, ele poderia impor, ele poderia ordenar, mas ele não. Ele chega lá dizendo: Senhor. Ele vai reconhecendo o senhorio de Cristo. Ele vai
com humildade. A Bíblia fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Aleluia. Numa igreja pentecostal, o povo glorificava. É um rogar. Além de humilde, é um rogar aflito. Porque o homem chega para Jesus e fala assim: desce, desce e cure o meu filho. A palavra aflito ou aflição é a mesma coisa de uma pessoa que está sem saída. Ela está aflita. Então ela está dizendo assim: Senhor, desce e cura o meu filho. Observe, Jesus está na Galileia, o filho dele está em Cafarnaum, a 30 quilômetros dali. Então ele está dizendo para Jesus: desce, vem comigo, desce e cura o meu filho. Em outras palavras: Senhor, vai lá na minha casa, põe as mãos do meu filho, olha, faz uma oração forte, uma igreja forte mesmo, meu filho ser curado. Faz isso. Então ele é um rogo aflito. Mas aí você observa o passo seguinte de Jesus. É que Jesus testa a fé do homem. Irmãos, às vezes a nossa fé será provada. Às vezes a nossa fé será testada, avaliada. Nós precisamos ser conhecidos como o povo da fé. Nós precisamos ser conhecidos como o povo da fé. E Jesus testa a fé daquele homem. Aquele homem está aflito, aquele homem está com o coração quebrantado, desesperado, agoniado. Ele vai a Jesus e fala: Senhor, desce, cure meu filho está febril, está à beira da morte. Mas Jesus testa a fé daquele homem. E não só testa a fé daquele homem, como testa a fé de todos que ali estão vendo aquele homem se prostrar diante dele. O homem vai a Jesus confiando nos comentários dos galileus. Aquele homem está motivado pelos comentários dos galileus, então ele vai a Jesus, porque ele tinha ouvido dos galileus que Jesus tinha operado muitos milagres. Aquele homem vai a Jesus. Aí Jesus tenta jogar um balde de água fria na fé daquele homem, dizendo o seguinte: se não virdes sinais, se não virdes milagres, não crereis. Ele não está dizendo somente para o homem, mas está dizendo para todo mundo ali. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus confronta o homem na sua fé. A nossa fé muitas vezes será testada. A nossa fé será provada, a nossa fé será avaliada, para ver se a nossa fé é uma fé genuína, uma fé verdadeira. Sabe por quê? Porque nós podemos ter fé e fé na coisa errada. E por que Jesus confronta a fé daquele homem? Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa fé está apoiada nos milagres. A ideia do preciso ver para crer. Só creio vendo. Preciso ver para crer. Às vezes a nossa fé, muitas vezes, é apoiada nos objetos. Apoiada nos objetos. Olha, isso aqui não. Isso aqui é uma caneta trazida de Israel. Ainda bem que vocês não veem isso. Essa caneta é trazida de Israel. Se você ficar de posse dessa caneta, você vai arrebentar. E a gente, com a nossa fé falsa, apoiada erradamente, a gente fala assim: eu quero essa caneta, eu preciso dessa caneta, essa caneta vai resolver meu problema, eu estou louco por essa caneta,
eu quero essa caneta. Pode não ser caneta, pode ser uma rosa, pode ser água, pode ser a arquinha para colocar no estante de casa. A gente pode usar tantas coisas que se usa. A fé é apoiada na coisa errada. E Jesus está dizendo assim: vocês não verem milagres, vocês não creem. E Jesus está testando a fé daquele homem, porque nós podemos ter fé na coisa errada. A nossa fé pode ser aprovada, ou melhor, a nossa fé pode ser provada, a nossa fé pode ser testada, a nossa fé pode ser avaliada, para ver se a nossa fé é verdadeira e genuína. Porque a fé genuína é aquela que crê antes de ver. Um dia Jesus chega para um homem e fala assim para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Um dia Jesus chega para as irmãs de Lázaro e diz a elas assim: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Irmãos, a fé genuína, ela não é apoiada nos milagres, a fé genuína não é apoiada nos objetos, a fé genuína é apoiada no poder de Deus. Qual seria a sua reação se você chega a alguém fazendo um pedido, implorando, suplicando, desesperadamente, e alguém lhe jogasse um balde de água fria? Qual seria a sua reação? Que profeta nada, que operador de milagre nada. Mas não é essa a atitude do homem. Não é essa a atitude do homem, sabe por quê? Porque o homem não se incomoda com a prova da sua fé. Ele não fica perguntando assim: oh meu Deus, por quê? É muita luta, eu não sei porquê, eu não sei porquê, tanta luta, eu não sei porquê, eu oro e nada acontece, eu não sei porquê. Ele não fica desse jeito. Ele não se incomoda em ter a sua fé testada, mas ele insiste na sua súplica em favor do seu filho. Ele chega para o Cristo de Deus e ele fala assim: Senhor, desce antes que o meu filho morra. A Bíblia nos ensina a sermos perseverantes. Amém. Olha para o perseverante do seu lado, olha o ânimo dele. É inspirador o ânimo. Aquele homem insiste. Os galileus estão tudo olhando para o oficial do rei, prostrado e ajoelhado diante de Cristo. Jesus fala assim: se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão crer, não é verdade? Jesus fala isso porque os galileus, irmãos, os judeus, vivem à base dos sinais. Graças a Deus aqui não tem esse tipo de gente, mas tem gente que fica assim: Senhor, me dá um sinal. Se tu estás comigo, Senhor, me dá um sinal. Isso é judeu. Senhor, que uma pomba desça na minha frente. É judeu. Isso é fé falsa. Ah, mas não pode pedir sinal? A fé genuína ensina. Nós devemos crer. Aquele homem, ele persevera na sua súplica. Ele insiste na sua súplica: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. Aí Jesus, no verso 50, ele diz ao homem. Aí eu aprendo uma outra coisa, que a fé genuína tem como base a palavra de Deus. A fé verdadeira, ela tem como base a palavra de Deus. O homem chega, insiste
insiste na sua súplica, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus olha para aquele homem e percebe que aquele homem está com uma fé genuína, porque ele insiste, ele persevera, a fé dele é aprovada, é avaliada, passa no teste. Jesus vê a perseverança daquele homem, a agonia do coração daquele homem, então Jesus diz assim: vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. Irmão, mas era isso que ele estava pedindo? Não, eu estava dizendo assim: Senhor, desce lá antes que meu filho morra. Desce comigo, cura meu filho, antes que o meu filho faleça. Jesus olha para ele e fala assim: vai, teu filho vive. Ele olhou no relógio, era 1h da tarde, a 7ª hora, era 1h da tarde. Vai, teu filho vive. Aí o texto, oh meu Deus do céu, o texto. Diz a Bíblia que o homem que estava pedindo para Jesus descer com ele, o texto diz que o homem creu. Jesus disse: vai, teu filho vive. Irmãos, quando ele disse vai, teu filho vive, a palavra de Cristo está carregada de poder. A palavra de Cristo, a palavra de Deus é cheia de autoridade. A palavra de Cristo não está limitada ao tempo e ao espaço. A palavra de Deus restaura, cura, liberta, transforma. A palavra de Deus edifica. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então quando ele ouviu vai, teu filho vive, a palavra. A palavra de Deus é tudo que importa para a nossa vida. Nós não precisamos ficar apoiados nos milagres, nós não precisamos ficar apoiados nos apetrechos gospels por aí. Nós precisamos estar apoiados na palavra de Deus. O que Deus disser está dito. A palavra dele é poderosa, a palavra dele é viva, a palavra dele tem autoridade, a palavra dele não tem limite no espaço, não tem limite no tempo. A palavra dele é viva e é eficaz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz o salmista: sustenta-me conforme a tua palavra e não me deixes envergonhado na minha esperança. A palavra dele é tudo que nós precisamos. O centurião disse: Senhor, eu também sou homem sujeito à autoridade. Diga a um vai e ele vai, diga a outro vem e ele vem. Então, se o Senhor disser uma palavra, o meu milagre sarará. O meu milagre sarará. Diga uma palavra. A fé genuína tem como base a palavra de Deus. E eu venho aqui hoje inspirado por esta santa palavra, dizer para você: tome posse da palavra de Deus na sua vida. Tome posse da palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, para a sua vida sentimental, para a sua vida emocional. Toma posse da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus é tudo que nós queremos. Tua palavra, Senhor. O homem suplica: desce comigo, cura meu filho, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: vai, teu filho vive. Ana estava orando por Samuel, e ela suplicava por Samuel, chorava por Samuel, fez voto por Samuel. Ele olhou para ela e falou assim: mulher, por que você está embriagada nessas horas da manhã? Ela disse: eu não estou embriagada não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ele entendeu que o seu discernimento estava errado, mas Eli, o sacerdote, disse para aquela mulher: vai e seja feito como tu desejas, como tu desejas. Aquela palavra entrou no coração de Ana, aquela palavra mexeu no coração de Ana. Irmão, pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. Há poder na palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. Aleluia.
Sabe o que eu aprendo aqui também? Eu aprendo que a nossa fé tem que ter com base a palavra de Deus, mas eu aprendo também que a fé precisa ser exercitada, praticada. Nós precisamos dar passos de fé. Amém. Glória a Deus. Precisamos dar passos de fé. Amém. Não adianta você vir à igreja, receber uma palavra e não der passos de fé. Não, eu vou andar conforme a palavra. A Bíblia diz que Jesus disse a ele: vai, teu filho vive. E o texto vai dizer, o texto é maravilhoso. O texto vai dizer que o homem creu. Creu, o homem creu, cadê? O homem creu e foi. Ele creu, o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Isso é fé, bem. Só que agora ele está exercitando a fé. Ele está saindo da Galileia, indo para Cafarnaum, 30 quilômetros. 30 quilômetros hoje para nós é moleza, mas na época, um dia de caminhada. Mas ele está dizendo assim: meu filho vive. Meu filho vive. Quando ele disse isso era 1h da tarde, ele está dizendo: meu filho vive. Ele disse que o meu filho vive. Ele disse que o meu filho vive. Ele está caminhando, eu não sei se ele pousou em algum lugar, ou se ele caminhou a noite toda, eu não sei se ele parou em algum lugar, teve dormida, mas ele está dizendo: meu filho vive. A palavra de Deus está sobre mim. Meu filho vive. Meu filho vive. Minha família vive. O meu filho vive. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas ele vive. Essa palavra ele vive. E aquele homem está caminhando, dizendo assim: meu filho vive. Vem meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, ele está dizendo: meu filho vive. Meu filho, ele está quase chegando a Cafarnaum. Dá 11 horas, está quase chegando, está quase chegando. Dá meio-dia, o sol está castigando, mas ele está dizendo: meu filho vive. Meu filho vive. Quando ele está próximo a Cafarnaum, os seus empregados já estão chegando ao encontro do oficial do rei para recebê-lo. Ele poderia vacilar na fé e pensar assim: lá vem. Aquela coisa mística nossa. Notícia ruim, chega logo. Não é coisa boa. Eu mesmo. Mas ele está dizendo: meu filho vive. Meu filho vive. Meu filho vive. Ele disse que o meu filho vive. Ele disse: meu filho. Ontem ele disse: meu filho vive. Aí os empregados chegam. Olha o texto. Os empregados, descendo ele logo, saíram-lhe ao seu encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Teu filho vive. Ele passou 30 quilômetros caminhando, dizendo: meu filho vive. Meu filho. E quando ele chega lá próximo à casa dele, os empregados, nem chegou em casa, os empregados dele, os servos dele, falou assim: oficial, meu filho vive. Ué, teu filho vive. Irmão amado, eu venho aqui hoje em nome de Jesus Cristo. Que o que estava à beira da morte na sua vida, por essa palavra, aquele que estava doente na sua vida, enfermo na sua vida, em áreas da sua vida que estavam adoentadas, em nome de Jesus, vai, porque teu filho vive. Ele recebe a notícia: o teu filho vive. Aleluia.
aquela febre era mortal, aquela febre era terrível. Quando atingia uma pessoa, levava ela a óbito, mas a palavra de Jesus chegou primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aí o oficial falou assim: a que horas se achara melhor? Era baiano. A que horas se achara melhor? Que hora que ele melhorou? Aí os empregados falaram assim: ontem, na 7ª hora, a febre o deixou. Aí o homem entendeu. Ontem, na 7ª hora, 1 da tarde, 1 da tarde foi a hora que eu estava com ele. Ontem estava com ele, falando com ele, suplicando ele, rogando a ele, implorando ele, e ele 1 hora da tarde, na 7ª hora, disse: vai, teu filho vive. A palavra foi ontem mesmo. Ele só caminhou para confessar a palavra, mas ontem mesmo o milagre já estava acontecendo. Em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder na sua vida. A fé tem que ser praticada. Exerça a fé, irmão, e viva milagre. Glória a Deus. Deus, aleluia. Deixe de ser pessimista e passe a andar pela fé. Fé na palavra de Deus. Uma mulher na Bíblia estava catando cavacos para preparar a última comida. A última, irmão. Ela só tinha um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Ela ia catando cavaco, lenha, para preparar a última comida para ela e para os seus filhos e depois esperar a morte. Olha onde estava a visão dela. Esperar a morte, acabou para nós. É crise, acabou para a gente. Agora já era para nós. Mas o profeta chega e fala assim: faze primeiro para mim. Faze, não, tem gente que poderia falar assim: não, abusador, estelionato, não, pilantra da fé. Não. Mas ele fala: faze-te primeiro para mim, porque da tua panela a farinha não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar. A Bíblia diz que aquela mulher saiu e foi lá e fez o bolo. Pegou um punhado de farinha, pegou um punhado de azeite, fez o bolo, levou para o profeta comeu, lambeu os dedos e ela voltou para a panela. O que tinha na panela? Farinha. O que tinha na botija? Azeite. E a Bíblia fala que isso aconteceu por muitos dias. O que foi isso? Mágica? Pirilim, pirim, não! Foi palavra de Deus, poder da palavra, e ela exercitou a fé. Exercitou a fé. E aí, meu irmão, para terminar o texto, nós vamos ver aqui que o menino ficou curado. A febre o deixou. A palavra curou aquele garoto. A palavra livrou aquele garoto da morte. A Bíblia fala em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Palavra. Termino dizendo: a fé cresce. A fé, ela não pode ficar aquela fezinha michuruca, mocoronga, xoxa. Não, a fé tem que crescer. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar a fé. Nós precisamos alimentar a fé, fazer com que a nossa fé cresça. A nossa fé precisa crescer. Além de crescer, a nossa fé
precisa inspirar os outros. A nossa fé precisa inspirar os outros. Os outros precisam olhar para nós e falar assim: quero ter a fé que você tem. Agora você anda assim, rascando, xingando. Como é que vai? Não vou, não leva. Ai, não, não. Peito de pombo. Postura. Fé no Deus Altíssimo. Como é que vai teu filho? Vai tudo bem. Estava morto. Exerça a fé. A fé inspira os outros. Porque os empregados chegaram e falaram assim: olha, teu filho vive. Quando aconteceu? Ontem. Aí o homem falou assim: eu estava com Jesus ontem. Falei com o Nazareno ontem. Ele liberou uma palavra lá para mim. E o menino está curado. Os servos dele ficaram inspirados com a fé daquele homem. O menino que estava adoentado, que quando recebeu daqui a pouco um fôlego de vida, creu também. Se aquele homem era casado, a mulher também creu, incrédula. A Bíblia diz que ele creu e toda a sua casa creu. A fé inspira. E quem mais creu? Os servos também creram. A fé inspira. Pratique a fé. Inspire fé nos outros. Em nome de Jesus Cristo.